Olha, gente, tá quase pronto aqui. Corre para o YouTube do Rodrigo Scherer, que a gente vai conversar agora. Diz oi, Rodrigo. Oi, 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 oi. Estamos quase. Então corre que já está quase pronto. Deixa eu tirar o volume aqui do YouTube. Eu não sei se eu vou conseguir postar, porque esse meu Instagram aqui, no meu outro celular, ele dá um problema. Ah, aqui ele aparece. Pronto. Cortei aqui. Cortei os áudios aqui, mandei lá. Tudo pronto. Beleza, então. Vamos começar. Enquanto vai chegando alguém do Instagram, também vou fazer o mesmo. Deixa eu avisar no Instagram. Então que o meu não rolou, e aí o meu não vai aqui, porque esse celular que eu estou fazendo a gravação, ele não manda. Pessoal, olha só, já estou começando o bate-papo aqui com a Sheila. Isso aí. Corre para o YouTube RS Professor. Vamos lá. Pronto. Eu coloco aqui. Sheila, a ideia é a seguinte. RS Professor. Eu tinha pensado em fazer primeiro no Instagram. Mas eu percebi que o Instagram às vezes trava demais. Dependendo do horário, é complexo. Exatamente. Deixa eu já te marcar que de repente tu pode ter. Pronto. E daí eu pensei, vou fazer no Zoom e transmitir no YouTube, que daí a gente consegue bater um papo assim, mais de boas, não tem que estar correndo, embora a gente não vá passar de 1 hora, eu acredito, a não ser que suas histórias sejam longas. Longas, muitas histórias. Então, qual é a ideia do Momentos? Eu tirei a ideia daquele programa do Fábio Porchat, que é Que História é essa, Porchat? Onde as pessoas vão contando histórias e tal, para que a gente possa conhecer um pouco mais da pessoa física, né? Dos professores de dança, das pessoas que têm contato com a dança, mas a sua vida real, porque a gente acaba conhecendo a Sheila que dança. Sim. Né? Fazendo uma alusão. Fazendo um gancho aí, a mulher que dança. Então, a intenção é essa, a gente bater um papo e conversando. Eu tenho algumas perguntas que eu elaborei para a gente ir desenrolando. Talvez não faça todas. A gente vai conversando e vai ver o que acontece. E se por acaso alguém aparecendo lá no YouTube e quiser fazer alguma pergunta, aí a gente vê se vai acontecer. Porque como é um canal do YouTube que faz tempo que eu não tinha usado, vai demorar um pouquinho até o pessoal se ligar que existe essa história. Mas vamos lá, então. Para começar, a gente começa o Momentos com o momento autoapresentação. Então, certo. Por exemplo, essa pergunta depois eu vou repetir no final. Mas aqui é sem eu falar nada. A pergunta é: quem é Sheila Santos? Sim. Bem, Sheila Santos é uma mulher da dança. Há 34 anos eu danço, então não tem muito uma separação da minha vida com e sem dança. Eu não me lembro muito da minha vida sem dança, né? E eu curto muito essa ideia de conseguir ter passado a vida toda dançando. Sou uma paranaense de Cascavel, onde eu estou hoje, inclusive, porque eu vim passar um final de semana na casa da minha mãe antes de ir para a Europa e estourou a pandemia e aqui fiquei, né? Então, eu sou uma paranaense, mas saí super cedo daqui. Saí com 17 anos de casa para estudar dança, obviamente, e passei ainda uma grande parte no Paraná e hoje moro em São Paulo, oficialmente. Tenho um irmão, meu pai e minha mãe ainda vivos, graças a Deus. Tenho 3 sobrinhos pequenos. Então, minha família é uma família relativamente pequena, o bloco principal, assim.
e sou a única artista da família. A gente não tem uma tradição de dança na família e tal. Fui meio aquela ovelha negra mesmo, sabe? Que resolveu fazer um troço diferente na vida. Sim. E hoje eu trabalho com as danças de salão, mas eu tenho uma formação toda em dança de uma forma geral, balé clássico, dança contemporânea. Então eu fiz faculdade de dança e fiz pós-graduação em danças de salão. E então tem um tempo já, cerca de uns 18 anos que a dança de salão roubou o meu coração, assim, e aí acabei deixando um pouco as outras danças, mas já transitei por tudo. Legal, bacana. Entrando no momento presente, tu já comentou aí, né, que está na dança de salão, mas quais são as atividades que você está exercendo hoje? Assim, eu digo o momento presente do hoje, inclusive dentro dessa pandemia que a gente está, né? Então, hoje eu sou uma professora de dança na versão online, já isso há algum tempo. Eu sou uma empreendedora digital, eu tenho um produto digital chamado Mulher que Dança, que não, como dizem minhas alunas, não é só um curso online, é uma filosofia de vida, assim, a gente gosta de falar isso porque o Mulher que Dança ele vai muito profundamente nas questões femininas. Eu lidero uma comunidade de mulheres da dança de salão que hoje, graças a Deus, tem mulheres espalhadas por vários cantos do mundo e que usam a dança de salão como uma ferramenta de autoconhecimento, de identidade. Eu edito, eu posto foto, eu limpo o banheiro, eu lavo louça. Nossa, eu lavo muita louça atualmente. É uma coisa que eu faço muito. Sabe que Como a gente lava eu gosto louça? de lavar louça, porque lavando louça às vezes vem muitas ideias. Tu Pois também tem então, ideias lavando louça? tenho. E aí eu lavo muita louça ultimamente. É uma das minhas principais funções aqui é lavar louça. Eu acho que é. E eu também sou uma professora capacitadora, né? Uma mentora de várias pessoas, assim, que principalmente mulheres da dança, mas que estão reorganizando suas carreiras ou reformulando seus conteúdos. Então, já tem um tempo que eu trabalho com formação e capacitação de profissionais. E nessa O mulher, pandemia eu tenho. o Desculpa. mulher que dança, ele tem uma divisão de o mulher que dança para professoras e o mulher que dança para alunas ou não? Então, é muito legal você me perguntar isso, porque inicialmente o Mulher que Dança era para alunas. Mas eu acho que dentro do meu ser, em algum lugar, estava guardado as profissionais e eu que não falava sobre. Só que, como eu falo de mulheres, as profissionais se identificaram muito com várias questões, porque de verdade as questões das alunas, todas nós passamos, né? Nós, professores, passamos as questões dos alunos, né? A gente já Sim. passou por aquilo, ou a gente vive a mesma questão só num degrau acima, assim, mas a gente também fica lá ansiosa, com medo de se expor, a gente tem medo de errar várias vezes também, né, como profissional. E aí acabou que as profissionais vieram para perto do projeto, o que me dá muita felicidade, sabe, Rodrigo? Porque durante muito tempo pintaram uma disputa entre as mulheres, né? É uma coisa assim de, as mulheres são rivais, a gente se odeia, a gente não se ajuda. E é completamente contrário, assim, as meninas vieram porque elas falaram assim, eu preciso disso aí para mim e para as minhas alunas também. E aí surgiu um braço do Mulher que Dança para as profissionais, né, por conta de outras necessidades que a profissional tem. Então, hoje a gente tem uma sequência para todo mundo, que as profissionais também fazem, e em um determinado momento tem a consultoria e a capacitação para as profissionais. Bacana, show de bola. E o que tu faz para se divertir? Por que eu digo isso? Porque a gente que trabalha com o que é diversão para os outros, eu sinto muita dificuldade de, quando eu estou numa festa, me divertir. Porque parece que se eu começo a dançar como eu sei, ou como eu posso, ou como eu gostaria, tá se exibindo porque sabe. E aí tu tem que segurar um pouco a tua dança para não ficar uma coisa muito over. Acaba dançando só em lugares que não nos conhecem, parece. Mas, enfim. Exato.
a dança como diversão é em lugares que não me conhecem. E eu acabo fazendo outras coisas para me divertir. Então, eu gostaria de saber o que você faz para diversão, para Você espairecer, sabe que pra desopilar. Você sabe que durante muito tempo eu sofri uma pressão, assim, que eu acho que era uma pressão minha mesmo, de que eu tinha que ter um hobby, de que eu tinha que fazer alguma coisa, porque basicamente eu só trabalhava ou ia para ambientes de dança e aí acabava caindo nisso que você falou, né? Às vezes não é nem só a coisa de não poder se expressar tanto ali, mas de atender as pessoas mesmo, né? Sei lá, eu vou num baile em São Paulo e as minhas alunas estão ali, então é pessoa jurídica, né? Não é pessoa física. Você fica ali, oi, como é que você tá? Como é que tá a aula? E tal. Você fica, sempre cai numa coisa assim. Eu fui trabalhando isso na minha mente ao longo do tempo para também, assim, falar, tá, vai. Por mais que seja um baile de dança de salão, deixa eu me divertir aqui também, beber minha caipirinha de vez em quando e tal, sem tanta pressão. Mas eu sentia falta de fazer alguma coisa. Eu te confesso que eu não sou boa de hobbies, eu descobri isso tentando ter um hobby. Eu não sou boa nisso. E eu ficava tentando achar um troço que eu gostava. Mas, assim, o que eu gosto de fazer, dormir, eu gosto muito, muito mesmo. E eu gosto muito de assistir TV. E aí eu gosto de assistir novela, que é uma coisa que as pessoas podem me julgar, mas eu gosto de São assistir dois, eu novela. sou noveleiro também, eu sou noveleiro. Adoro novela. E acabou que eu criei um sistema de novela, tipo assim, o horário da novela é o horário sagrado. Então, não tento não marcar coisa, tento não, sabe? Não, tem um negócio especial na novela essa semana, eu não saio, vou assistir a minha novela. E os afins da TV, assim, porque eu gosto de filme também, gosto de série. Agora eu tô nessa coisa de série que vicia, gente, inferno, daí você não consegue sair da série nunca mais, né? Sim. Mas eu gosto muito de TV e eu gosto de Pilates. O Pilates, ele não veio para minha vida como uma atividade complementar à dança, como a maioria usa. Né? Eu fui para o Pilates. Isso. Não, porque quando ele entrou na minha vida, faz pouco tempo que o Pilates entrou na minha vida, eu já tinha feito um pouco, assim, meio perdido, mas ele entrou na minha vida para acalmar minha mente e não para eu ficar forte ou alongado. Tudo bem, isso é uma consequência, mas não era o objetivo, assim, quero ficar boa para dança. Eu quero fazer um troço para mim, assim, sabe? Desligar das coisas. E eu trouxe da dança contemporânea um gosto por fazer algo que eu posso fazer no meu ritmo. E fazer uma coisa assim gostosa e tal, com o corpo. E aí o Pilates, ele não vai para o lugar do trabalho, é engraçado, ele vai para o lugar da sensação boa, assim. Eu estou um pouco afastada, estou devendo, mas retornarei. Mas gosto muito. É uma coisa, agora que você falou algo que eu acabei refletindo, a grande maioria das pessoas que fazem dança não profissionalmente é para a mente, é para ajuda a acalmar a mente. Mas para a gente, a dança acaba não acalmando a mente. Porque a gente está pensando em como acalmar a mente dos outros, digamos assim. É isso aí. E quando eu fui para aula de Pilates, eu pedi justamente isso para minha professora, que é a Kelly Palhares, que é da dança também. Eu falei, Kelly, eu não tô aqui para ter uma barriga sarada, ou uma perna mais forte, ou para ter um puto alongamento. Eu tô aqui porque eu preciso conseguir ficar 1 hora focada em uma única coisa e a minha mente não ficar fritando, sabe? Porque eu tinha que fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. E aí foi muito legal, porque teve um dia que aconteceu no final da aula, eu tomei consciência de que eu só tinha pensado naquilo que ela falou para mim durante a aula. Bacana. Eu falei, aconteceu uma mágica. Ela falou, o quê? Eu falei, eu só pensei na aula. Ela falou, sério? Eu falei, sério, conseguimos. Foi 1 hora em que eu vivi o presente ali, né? Fiquei naquele estado de presença que as pessoas tanto falam. E que é um puta desafio hoje em dia, né? Esse estado ainda mais presença. A gente nesse lance de infoprodutor, com produto digital, eu acho que a gente já cai nessa por a gente já ser mais
em 220, né? Acelerado. É. Então a gente acaba vindo para essa. Tem algum estilo musical preferido? Tipo, tu gosta mais de algum estilo musical, algum estilo de dança dentro das danças de salão? Tá. Assim, ó, o que eu mais gosto de ouvir, eu gosto de dançar também, mas eu escuto diretão, assim, boto no fone e fico ouvindo para fazer as coisas, é salsa. Eu adoro. E tem muito tempo. E não danço tão bem quanto eu gostaria de dançar a salsa, mas eu adoro ouvir a música. Eu adoro bolero, é o meu queridinho, assim, é aquele que eu me sinto mais completa dançando. Mas eu gosto de tudo, sabe? Ultimamente eu tenho ouvido sertanejo para caminhar, fazer Eu ia dizer, caminhada. e quando não tem que dançar? Tipo, qual música que você escuta que eu não vou dançar? Não é isso que eu quero só escutar uma música. Eu gosto de pagode, por mais que eu não vá dançar, tipo, não para dançar samba mesmo de gafieira, mas assim, para ouvir, eu gosto de pagode. Quando eu tenho que limpar a casa e fazer alguma coisa, eu boto um sertanejo, que também não é minha praia dançando, então é um negócio da música mesmo, a música que eu curto. Curto, assim, para fazer coisas. Mas eu gosto muito de pop romântico, sabe? Esses pops, assim, mais melosinhos, assim, eu gosto bastante. Porque eu acho que eu sou um pouco romântica, eu gosto muito de comédia romântica também, aquelas bem idiota, Sim. sabe? Do Diário de Princesa, eu gosto, por exemplo, dessas coisas, meio besta, assim, de 15 anos. E aí eu gosto de música parecida, assim, umas músicas mais docinhas, eu curto bastante ouvir. Mas tu chega a dedicar um tempo para. Agora eu vou só escutar a música. Tipo, a música não ser algo secundário. Por exemplo, vou dar um exemplo do passado, porque eu sou antigo, né? Eu tenho idade. Eu graças a Deus, não, sou bem jovem. Eu lembro que no passado, na minha adolescência, 13, 14 anos, eu colocava um vinil a rodar para escutar música e não para fazer outra coisa. O foco era escutar aquela música. Eu lembro que era Modern Talking, esse tipo de som. Você é velho pra caramba, hein? Isso é Eu sou velho, ou Guns e tal. É velho, Deus o E livre. aí depois, quando a música ficou mais fácil, que tem agora ao nosso acesso disponível o tempo inteiro, eu me dei conta que eu não parava mais para escutar música, que a música era sempre algo secundário. Eu escutava música enquanto estava estudando, ou quando estava limpando, ou quando estava, sei lá. E aí, desde o ano passado, eu comecei a fazer isso, a ser como se fosse uma meditação, só que ao invés de eu Sim. concentrar na respiração, eu escutar a música. Então, por isso que eu estou te perguntando se tu já tem esse... Eu não faço isso muito, eu já fiz muito. Sabe quando que eu fazia isso? Quando eu também era adolescente, eu escutava música clássica. Isso era meio doida, por causa do balé. E eu escutava muita música clássica. E aí eu fazia isso. Hoje em dia eu só paro quando eu quero estudar música. Aí eu paro mesmo. Mas senão a música fica permeando o que eu estou fazendo o dia todo. Agora que eu estou usando a caminhada para poder ter um tempo meu aqui, sair de dentro de casa e tudo mais, andando aqui em volta no bairro, a música tem sido bastante companheira, assim. Então, eu estou caminhando, mas eu estou ouvindo a música mesmo, sabe? Não tô deixando ela tanto de fundo. E por incrível que pareça, assim, eu preciso de alguns momentos de silêncio. Eu tenho umas piras de, tipo, não quero ouvir nada, não quero falar, não quero ver, não quero nada. De vez em quando eu tenho essa necessidade de silêncio, assim. Então, acho que de verdade, eu acho que eu tenho mais a relação que você tem com o silêncio do que com a música, entendeu? Tá, Boa, agora eu vou boa. ficar quieta. No meu caso, esse eu acho que é o único ponto negativo de ser casado. Sabe, o poder ficar sozinho, ter um final de semana sem ninguém, eu comigo mesmo. Então, Porque e tem aí eu tô pessoas que sentindo acabam isso não... agora, porque eu tô na casa dos meus pais, e aí aqui não tem mais, é porque eu sou solteira, não tenho filhos, então eu tinha bastante essa coisa de poder ter o meu tempo ali, em que eu chegava na minha casa e às vezes ficava quieta, assim, tipo, pum, não vou nem responder ninguém, quero ficar comigo mesmo.
E agora está mais difícil, porque realmente em família, É mais com criança, difícil. então... E para quem não tem essa energia, digamos assim, essa necessidade, acha que quando tu quer ficar sozinha é porque tu não está bem. Mas não é porque querer ficar sozinho, não tem nada a ver uma coisa com a Isso, outra. tá tudo bem, eu tô de bom humor, eu não tô mal-humorada, eu não tô brava com ninguém, eu não fiquei puta com nada, eu só tô querendo ficar quieta, tá tudo bem. Boa, show. Deixa eu fazer um momento túnel do tempo. Tá. Agora um exercício para voltar. Qual é a primeira lembrança que tu tem da tua vida? Assim? A primeira lembrança, quando tu pensa, primeira consciência de vida. O que tu lembra quando tu era pequena? Com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não sei, 8 anos? Então, você sabe que eu tenho pouca memória de quando eu era muito pequenininha e eu nunca sei muito bem se eu lembro ou se eu vi numa foto ou se, sabe, tipo, ou se me contaram. Eu fico um pouco confusa se é uma memória mesmo. Mas eu tenho uma coisa de brincar com terra, que é muito forte, assim, que é as primeiras coisas que eu lembro, porque na minha casa antiga, não é mais a casa que a gente mora, que a minha mãe mora aqui hoje, mas a casa tinha um quintal gigante atrás, que tinha uma parte com grama, mas tinha uma parte de horta, assim, e tinha um parreiral de uva que pegava, que era enorme, assim, e embaixo desse parreiral de uva só tinha terra. E aqui no Paraná a terra é vermelha, né? Tipo, é terra mesmo, assim, de ficar encardido e ter que a mãe lavar o pé com escova, entendeu? Para tirar o encardido da criança. E eu passava a tarde, o dia, nesse quintal, fazendo bolinho de terra, fazendo coisas com terra, assim. Então, é uma memória que eu tenho muito forte. E a Sheila criança queria ser o quê quando crescesse? Bailarina. Bailarina? Que Sempre, legal. a vida toda. Bailarina. Eu não lembro o meu, no caso. Eu tenho uma memória que eu queria ser bancário, mas acho que meu pai era bancário. Entendi. Mas... Eu tive uma pequena pira, quando era bem pequena, de ser veterinária, por causa que eu gosto muito de cachorro. Mas quando me falavam assim, mas e a vaca? E a galinha? Eu falava, não, eu queria ser veterinária só de cachorro fofinho, entendeu? Então, tipo, era Sim, meio sem sim. noção. Mas eu realmente sempre quis dançar. E momento íntimo. Como é que foi a sua adolescência? Porque a partir daí vamos entrar um pouco mais a fundo. Como é que foi a adolescência? Eu digo assim, lá também tinha as reuniões dançantes, as festinhas de garagem, essas paradas aí. Legal você falar disso, que ontem eu postei um story que eu tô caminhando aqui, a minha mãe ainda mora no mesmo bairro que eu sempre morei aqui, né, a gente sempre morou no mesmo bairro. E aí, assim, sei lá, umas 20 quadras da minha casa tem uma esquina que eu passei ontem caminhando, e até fiz um story disso, que tipo é a esquina onde a gente ficava com a galera de rua, assim, sabe? Massa. Então, não tem nada ali. Se você olhar e falar, tá, é uma esquina. Não, mas para mim aquela é a esquina, porque ali é um complexo de ruas onde tinham os meus amigos, e era uma fase muito legal, porque não é como hoje em dia, né? A gente imagina, eu ia longe da minha casa, eu ficava lá, não tinha celular, se morrer, morreu, se não morrer, não morreu, volta para casa. Só era assim, né? Sabe Deus que horas que voltava no horário que combinava para não morrer, né? Para não apanhar, mas assim, era isso. E eu passei a minha adolescência dividida entre duas gangues, assim, né? Dois mundos. Eu estudava num colégio particular, que era o colégio mais elitizado da cidade, mesmo não sendo. Meu pai ralava para pagar esse colégio, mas eu estudava com os ricos, digamos assim. Então, eu tinha esses amigos que tinham coisas que eu não tinha, por exemplo. E eu tinha uma galera da rua, que era do meu bairro, que estudava todo mundo em colégio estadual, municipal e tal, e que era a galera que eu passava o meu final de semana e tudo mais. Então, eu vivia nesses dois mundos. Mas aí você falou desse negócio da garagem, porque ontem eu passei na frente de uma casa que sempre tinha a festa da garagem, que era muito legal, entendeu? Que era uma memória maravilhosa. Assim, essa coisa de É muito bacana. Lá em Formigueiro era na minha casa, era o garajão do Rodrigo.
que rolava as festas. Então era muito legal. É uma memória muito gostosa dessa época. No colégio, tu era da turma do fundão, do meio, ou você estava na frente, no estudar? Eu era uma pessoa maravilhosa, vou te contar por quê. Eu sempre fui líder de sala. Eu sempre fui líder, desde sempre. E eu era sempre escolhida para ser líder. Mas eu era amiga da galera do fundão. Então, os professores achavam que eu era super tranquila, e eu era mesmo, responsável e tal, mas eu era amiga da galera do fundão. Então, eu encobertava algumas coisas que eles faziam como líder, eu não fazia a bagunça com eles, mas eu curtia a bagunça deles, eu ria, eu me divertia com eles, e quando dava o ruim, que eu era solicitada como líder de sala, eu falava, não, vamos ver, veja bem, não foi bem assim que aconteceu, não vi isso acontecer aqui, entendeu? Colar um taco no teto, não, isso brotou ali esse teto, imagina que o pessoal ia fazer uma coisa dessa, entendeu? Então, eu era mega mediadora, assim, eu ficava ali no meio do caminho, sabe? Boa. Qual é a maior loucura que tu fez na época de adolescente? Assim? Tem alguma coisa que tu lembra? Tipo, sei lá, uma arte? Alguma coisa que tinha um show que não era para ir, tu foi? Sei lá, fugiu de casa, não podia ter feito isso, fez? Sei lá, alguma É que eu loucura era que tu muito lembra? Caxias, né? Eu fui desandar mesmo, assim, fui virar um ser ilícito na faculdade sob influências, assim, porque meu pai sempre foi muito rígido e eu tinha muito medo dele. Eu tinha medo de dar uma merda e ir parar na delegacia, por exemplo, e meu pai ter que me Sim. buscar lá, e aí, nossa senhora. Então, assim, o custo-benefício era, tipo, sabe, quando você fala, meu, não vai dar. Então, eu era muito certinha, assim, eu não bebia, eu não fumava, eu não fazia nada de demais, assim. Na faculdade é que eu dei uma desandada, que aí eu fui morar sozinha, e aí eu conheci, né, as minhas amigas da faculdade, aí aprontei mais. Mas você falou um negócio, deixa eu só voltar, que não foi na adolescência, mas é uma história engraçada, que você falou de fugir de casa, eu fugi de casa aos 4 anos. Nossa, que cedo! Tipo cedo, é. Eu dei uma revoltada com a minha mãe, ela brigou comigo e eu não sabe Deus por quê, eu fiz alguma merda que não era para fazer. E eu falei, na verdade eu não fugi, eu falei, eu vou embora desta casa. Chega, deu para mim. E aí eu peguei uma mala que era muito maior que eu, uma mala que na época não tinha mala de rodinha, era aquelas malas de carregar assim, né? Peguei uma mala marrom, que eu lembro até hoje, abri a minha gaveta da cômoda, peguei e joguei as roupas minhas dentro da mala, fechei e fui-me embora com a mala. E a minha mãe ficou olhando aquela cena ridícula e falou: vou deixar para ver onde é que ela vai, porque eu não tinha avó, avô, tio, tia, nada perto, então era só a gente. Então eu saí do portão e fui até a esquina da casa. Só que a esquina era muito perto, porque a minha casa era tipo da quadra, ela era a terceira casa, assim, então era muito pertinho da esquina. Quando eu cheguei na esquina, eu devo ter pensado, meu, não tem para onde ir, né? Daí eu voltei com a mala e sentei no portão abraçada com a mala e fiquei, tipo, não, eu não tenho para onde ir, mas para casa eu não volto, entendeu? E fiquei. E a minha mãe disse que fiquei a tarde inteira sentada na porcaria do portão abraçada com a mala. Só que aí começou a escurecer. E aí deu uma complicada, porque, né, temos Sim, imagina. monstros à noite, tem todos os perigos da noite. E aí eu voltei para casa arrependidíssima, assim, e me ferrei, porque eu tive que guardar todas as roupas dentro da gaveta de novo, escutei um monte de ladainha. E aí foi engraçado que eu não tinha essa memória. Só que aí, um dia, quando eu já tinha saído de casa, Rodrigo, já era adulta, eu estava na casa da minha mãe passando o final de semana, a gente estava brincando e ela mandou eu fazer alguma coisa. Eu falei, eu vou embora dessa casa. Quando eu falei isso, as duas se olharam assim, Ai, que nossa, lembra que você foi embora dessa casa e tal. Então foi uma coisa que a frase deu um gatilho de lembrança, assim. Mas na adolescência mesmo, eu não tenho nenhuma história emocionante.
E tem qual a maior saudade dessa época do passado, de criança, de adolescência, ou até mesmo da faculdade, assim, algo que isso eu sinto falta mesmo. Porque a vida Você sabe que adulta eu tenho, acaba nos fazendo correr para outros lados, né? eu tenho uma coisa muito legal, que eu tenho muitos amigos de todas as minhas épocas. Inclusive, essa semana eu almocei com 3 amigos de infância aqui em Cascavel. A gente tem uns grupos em que a gente continuou se falando. Então, eu tenho muitos amigos da época de infância e da época de faculdade e tudo mais. Mas eu tenho muita saudade cara, da gente não ter compromisso, sabe? Da gente fazer, de tudo ser tranquilo. Assim, os problemas graves que a gente tinha era passar de ano, essa coisa assim, dessa leveza que a vida, né, tinha e que era tão legal, né? Era tão gostoso, porque a gente falava de coisas tão leves. Então, eu sinto muita falta dessa leveza, assim, de viver mais tranquilo, sabe? Boa, boa, verdade. Momento Forrest Gump, momento É, contador de histórias. Olha só, tu lembra do primeiro beijo? Está nas lembro! antiguidades. Menino, e você sabe que Lembra eu essas encontrei reuniões meu dançantes? Não ex-namorado. foi? Como é que foi? Encontrei meu ex-namorado esses dias, ele mora perto aqui. O nome dele é Evandrinho. E, e o primeiro, eu tinha 12 anos, e o meu primeiro beijo foi uma desgraceira, porque nem eu e nem ele tínhamos beijado. Então a gente não sabia beijar. E foi muito ruim, foi ruim. Foi um troço estranho, aquele troço que não encaixa, dá umas batidas no nariz e tal. A gente E pensa, aí, não acredito que beijar é isso. era isso, eu fiquei decepcionadíssima. Eu confesso para você que eu fiquei muito decepcionada assim uns dias. Eu falei, nossa, muito ruim esse negócio, entendeu? Não era para ser. E era criança também, né? Era muito criança. Mas aí a gente namorou mesmo. A gente namorou sei lá. Para mim foi muito tempo, mas naquele tempo tudo era muito tempo, né? A gente não tinha noção da, É, da passagem do tempo. A gente deve ter namorado, sei lá, uns 6 meses no máximo. E aí a gente aprimorou. Então você veja como tudo na vida é treino. é treino. A gente deu uma aprimorada, a gente deu uma melhorada. Que eu lembro que daí eu tenho uma sensação de gostar de beijar ele, assim, sabe? Eu lembro dessa sensação. Então, melhoramos, a gente deu uma boa treinada e foi legal. Mas não foi bom, não. Mas você lembra como foi, assim, onde foi? Lembro, foi toda uma armação, foi todo né? Teve todo um Coração enredo. batendo mais forte, aquele frio na barriga. Sim, foi na casa da minha amiga Ariadne, que era minha amiga, que os pais ficavam fora o dia todo. Essa amiga é massa, porque, né? E ela tinha um irmão mais velho que era super revoltado e que não deixava a gente fazer as coisas, e esse irmão também saiu. E aí ela convidou ele, meu ex-namorado, esse namoradinho, e um amigo para a gente assistir um filme. Mas estava tudo armado, já estava tudo no esquema. E aí eu lembro da sala, a casa dela era de madeira, assim, eu lembro certinho da sala e tinha pipoca para o filme e tal. E aí, de um determinado momento, ela chamou o fulano para ir lá fora, buscar um negócio, e a gente ficou sozinho, e aí beijou, entendeu? Tava tudo armadíssimo, assim, super. Era muito gostoso essa época, né? Deus Ah, do céu. nossa, muito, muito bom. Essa emoção, né, que tinha, era toda uma expectativa e era É, um frio na barriga, que eu acho que isso que eu te falei, que eu acho também que a gente perde um pouco desse encantamento com coisas tão simples assim, né? E é, isso dá um pouco de nostalgia, assim. ah, o momento terapia agora, tá? Tá. O que tira o sono da Sheila nos dias de hoje? Tipo, o que te preocupa? O que às vezes tu, sei lá, que fica na bad? Então,
nesse momento em especial é a incerteza, né? Porque eu acho que, especificamente na pandemia, o universo ele jogou na nossa cara a nossa a farsa que a gente vivia de que a gente controlava a nossa vida, né? Porque de verdade a gente nunca teve controle de nada, mas a gente achava que tinha, a gente tipo se iludia. E aí eu acho que essa pandemia veio para falar, pessoalzinho, deixa eu contar para vocês que vocês não têm controle de nada mesmo, que assim a gente está aqui conversando e amanhã a gente pode não estar. E é isso aí. Beleza? Uhum. Beleza. Então vamos entender isso. Eu acho que se a gente conseguir sair da pandemia com isso entendido, evoluímos, né? Fomos em frente. Mas de verdade, assim, eu já estou melhor, porque quando você fala momento terapia, eu amo uma terapia, faço terapia há muito tempo, adoro, experimento vários modelos, adoro. E uma das coisas que eu fui lutando comigo é a minha cobrança. E isso me tira o sono. É a minha autoexigência, assim, sabe? Então, essa coisa de ter que estar sempre bem, de ter que estar sempre fazendo, de ter que estar sempre cumprindo, de ter que agradar as pessoas no sentido de, né, fazer algo que seja legal para todo mundo. Isso me tira o sono. Já me tirou mais, hoje em dia sinto que tô melhor nesse processo, mas ainda, geralmente, quando eu fico doente e quando eu, né, fico preocupada, é porque eu estou me exigindo muito, sabe? A pandemia acho que fez a gente dar uma relaxada nisso também, né? De não se Também. exigir tanto, né? Porque é isso, né? Você vai fazer o quê com essa exigência? Vai enfiar onde esse negócio, entendeu? Sim. E quando tu tá nesses dias, né, que tirou o sono, de preocupação, enfim, aquele momento que tu não quer escutar música, tu quer o silêncio que tu comentou lá no início, mas tu tem que dar uma aula. Tu tem que dar aula. Uhum. Tu tem algum mecanismo, tem algo que tu faça para virar a chave e dar a aula com a Sheila, pessoa jurídica, mesmo a pessoa física não estando tão bem? Eu, eu, eu acho assim que tem um botão que liga na gente quando a gente vai dar aula, que eu não sei que botão é esse, mas é muito impressionante, porque quando a gente entra em sala de aula, não tem dor de cabeça, não tem febre, não tem caganeira, não tem até a história sobre esse negócio da caganeira aí, entendeu? Que não tem nada assim, tipo, passa só naquele tempo da aula, depois volta. Então, assim, de verdade, eu quando eu entro em sala de aula, dá esse clique e a coisa entra no outro lugar, porque eu acho que a dança tem esse poder com a gente também, não só com os nossos alunos. E eu acho que os alunos têm uma função que eles talvez nem tenham consciência de nos alimentar, assim, né? De transformar a nossa energia e tal. Mas eu criei uns sistemas, assim, quando eu não estou nada bem, né? Por exemplo, eu já tive uma síndrome do pânico. Em 2018, eu tive síndrome do pânico, que foi um negócio punk mesmo, e aí ali foi brabo de, às vezes, trabalhar, né? Mas eu tenho, por exemplo, eu adoro ouvir o Ponopono. Sabe o que é o Ponopono? Não. O Ponopono é um áudio que alguns chamam de oração, outros chamam de meditação. É uma é um texto que fala, que tem quatro frasezinhas, que é eu sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato, mas que é a base do Ho Oponopono e que tem toda uma sequência de frases que mudam a tua energia. Então, o Ho Oponopono é uma coisa que eu curto muito. Quando eu tô meio ruim, que eu falo, puta, mais tarde eu tenho que dar aula, eu coloco, escuto, respiro com aquela energia daquele áudio, e aí aquilo já dá uma transformada, assim, ele é bastante poderoso. Para mim, pelo menos, né? Tudo é crença, né, Ru? E Tipo, quanto a playlist dessa aula, tu já usa algo que tu já tinha pronto de outros dias? Caso tu não consiga pensar nisso, porque a chave e o botão vai virar só quando começa a aula? geralmente eu sempre planejo aula, então, independente se foi naquele dia que aconteceu alguma coisa ou se foi dias antes, que eu já não estava legal,
a aula eu sempre planejo para o aluno, então eu nem me ligo muito de... Talvez possa ter alguma influência, acho que eu nunca prestei atenção nisso, assim, se eu uso músicas diferentes quando eu não estou legal, assim, mas eu acho que eu acabo planejando muito para eles. E tem uma coisa que eu acho que eu passei a fazer, que a maturidade vai trazendo isso para a gente como professor, é que quando eu não estou legal mesmo, várias vezes eu compartilho isso com os meus alunos. E eu acho que isso nos aproxima e nos normaliza como professores, assim. Então, algumas vezes eu chego em sala de aula e falo, gente, hoje a prof não tá boa, não. O negócio aqui não tá legal, então ajuda aí, vai, acerta o passo, né? E aí eles já dão uma risada e tal. Mas eu acabo deixando para ele, conto para eles algumas coisas, claro que não entro em detalhes, mas sei lá, olha, hoje eu não tô boa, acho que eu tô com alguma dor, ou não tô triste. E aí é muito legal, porque acaba que as pessoas também respeitam esse teu momento, sabe? Então, Sim, eu sim, não acho mais, sim. eu já achei isso uma época, eu já achei que o professor tinha que ser um super-homem e uma super-mulher, assim. Mas hoje eu acho que a gente tem que ser humano, né? E aí Sim, sim, tem sim, dias. com certeza. Perfeito, perfeito. E se você não trabalhasse com dança, tu já pensou o que tu trabalharia? Olha, eu vou dizer uma coisa bem Cumprir besta, mas horário eu acho das tão 8 ao legal. meio-dia, das 2 às 6. Assim, eu não sei mesmo o que eu faria real, né? Vida real mesmo. Não... Eu sempre quis trabalhar com dança e eu nunca passei por aquela fase que algumas pessoas fazem de querer desistir. Assim, eu não tive esse momento. Eu tenho muita certeza da dança e tal. Mas eu já pensei, né? Ah, e se não fosse, né? O que que seria? Eu tenho algumas coisas que eu acho legal, tipo, eu acho legal química, e aí talvez eu gosto da coisa do laboratório, sabe? Ficar lá fazendo coisas no laboratório. E uma coisa de TV que eu acho mó legal é ser investigador de casos, assim, tipo CSI. Eu acho que eu ia curtir esse negócio. Tipo, ficar pegando as provas e daí juntando as coisas e tentando fazer um plano e tal. Acho legal. A resposta é óbvia, mas eu vou perguntar. Não Tá. trabalhando com dança, você sendo essa investigadora ou química, você faria aula de dança? Ai, super! E eu fico tentando lembrar, né? Porque, assim, só para fazer um recorte, eu comecei a dar aula com 14 anos. Então, muito cedo, a dança virou coisa séria para mim, né? Então, assim, com essa faixa etária ali dos 15, eu já sabia que eu ia trabalhar com dança, eu já estava olhando a faculdade de dança, então a Dança dança já clássica na tinha... época? Oi? Né? Nesse período era dança clássica? Era. Eu comecei ajudando a minha professora com o baby class, sabe? Com as pequenininhas. Uhum. Eu era assistente dela, eu dava ensaio, eu ajudava a coreografar, em troca dos meus figurinos de final de ano, porque era muita roupa no final do ano para comprar e era caro, né? Então, eu ganhava uma grana para bancar os figurinos. E então, como muito cedo eu já tinha essa certeza, assim, eu tenho pouca lembrança de uma dança descompromissada, sabe? Como um praticante, assim. Porque eu acho que eu virei a chave rápido do tipo, é isso aí que eu quero e agora acabou a brincadeira, acabou a farra. Tanto que na adolescência você falou assim, ah, você aprontava, muita coisa eu não aprontava por causa da dança. Sim. Porque depois, se eu corresse o risco de me machucar, eu não fazia. Se eu corresse o risco de ficar ruim e não poder ensaiar, eu também não fazia. Porque né, esporte na escola, educação física, os professores gritavam comigo. Quer ver quando ia cortar assim no vôlei? Eu fazia um arabesque assim de balé, o professor falou: não é balé, é vôlei, né? Handebol, que vinha aquelas meninas monstras, sabe? Para atacar a bola assim. Eu não fazia barreira, eu falava, pô, Deus o livre. Porque eu não podia me machucar, então eu tinha muito essa. Eu já, muito cedo, eu tive essa seriedade com a dança, assim. Mas o
a definição final, tipo, bateu o martelo. Não, é isso mesmo. Foi mais tarde, foi para a dança de salão, foi depois da pós, já desde sempre. Foi desde sempre. Na verdade, assim, o primeiro ponto, acho que tiveram alguns momentos, né, de decisão, assim, mas o primeiro momento de decisão foi a faculdade, que ali eu tive que sair de casa, tive que, né, ir para Curitiba estudar, e sair de casa naquela época não é como hoje, não era tão Era faculdade fácil de assim, né? dança ou educação física? De dança. De dança. De dança. E aí, por isso que teve esse peso também, porque assim, eu era a única fora da casinha da minha turma, as outras pessoas eram normais, né? Faziam direito, medicina, arquitetura, né? E aí eu já ouvia um pouco dos meus amigos, do tipo, sério, você vai fazer dança? Mas faz outra faculdade, então, e daí dança, entendeu? Já tinha isso. E aí eu lembro do momento, assim, eu comprei o manual de vestibular da Federal do Paraná, que não tinha dança, que a dança era na Faculdade de Artes do Paraná, na FAP. Comprei o manual da Federal, sentei ali na mesa da cozinha, meu pai e minha mãe sentados lá junto, e falei assim: vou riscar todos os cursos que não me interessam. E aí risquei tudo, só sobrou educação física, que não é que me interessasse, porque eu não gosto de esporte, mas era tipo o mais próximo. Aí meu pai falou: o que você quer fazer? Aí eu falei: dança. Então, vai fazer dança, porque eu não vou ficar pagando um monte de vestibular para você ficar fazendo um troço que você não gosta. Aí eu falei: tá bom, pronto. E aí eu fiz um vestibular só na vida, passei em 7º lugar na faculdade de dança e pronto, acabou, entendeu? Então, foi com 17 anos que eu decidi que eu ia viver de dança. Top, top. Oh, massa. Deixa eu entrar agora no momento redes sociais. Tá. O que tu pensa sobre as redes sociais? Tu já parou para pensar sobre elas? Já, sobre já. o que elas o que eram e que se tornaram? Cara, eu acho que ela é uma ferramenta excelente, sinceramente, assim, ela é uma ferramenta maravilhosa. Eu vou te dar alguns exemplos, né? Eu fui para a Europa no passado para fazer uma turnê, minha primeira turnê fora, e quando eu cheguei lá, Mulher que Dança já estava lá, antes de mim. Né? Então, foi uma coisa assustadora, assim, de chegar num lugar e as pessoas já te conhecerem sem você nunca ter estado lá, né? E aí isso gera uma identificação, gera um carinho, porque eu acho também que as pessoas acham que a rede social é uma coisa fria, mas eu não concordo com isso. Eu acho que a gente consegue vincular muito através desse canal. Mas, ao mesmo tempo que ela tem esse super alcance para ser uma coisa que leva conhecimento, que agrega pessoas, que une gente e tal, ela também é uma ferramenta poderosa para destruir pessoas, para destruir empreendimentos, para fazer mal. E aí isso me incomoda muito hoje em dia, né? Porque eu acho que as pessoas são pouco responsáveis, assim, elas falam como se na rede social elas tivessem uma proteção. E de verdade, a lei do retorno não tem proteção, né? As pessoas esquecem disso, assim. Então, o que você faz de mal para as pessoas, o que você magoa a pessoa, vai voltar para a tua vida. E não precisa nem ser na rede social. Em algum momento, isso vai rolar. Então, acho que as pessoas têm pouco essa noção. Mas hoje, eu acho que ela é importantíssima para a divulgação do conhecimento, sabe? Eu vejo os meus sobrinhos, assim, a Manuela. Ó, agora há pouco, a Maria, que tem 3 anos, a Maria Clara, ela ligou para minha mãe no WhatsApp de vídeo, pegou o celular do meu irmão, achou, né, colocou a senha, achou o WhatsApp, achou a minha mãe, ligou e começou a fazer um choro super falso. Eu tô com muita saudade. Faz uns 2 dias que ela não vê minha mãe. E aí ela falou por vídeo com os meus pais, assim, né? Que ela tem só 3 anos e ela mostrou uma boneca e ela conviveu com meus pais durante 5 minutos ali. E aquilo gerou uma alegria nas duas partes.
Sim. né? Ela ficou feliz, a minha mãe ficou super feliz, porque ela disse que estava com saudade. Então, eu acho que é um negócio que tem um alcance de levar amor muito legal. É só as pessoas saberem usar. Tem muito julgamento, né? Tem. Tem muito Tem muito julgamento. julgamento. Tu acaba se preocupando, às vezes deixando de falar algo que tu pensa em virtude dali a gente não conseguir se expressar 100%? Sim. Idem, idem. Eu sou bastante cuidadosa com o que eu falo na internet, tanto que eu falei para você, né, o que a gente vai falar sobre como que é, o que vai acontecer, porque eu acho que a gente tem que usar realmente essa ferramenta para ser boa para todo mundo. E eu acho que, como também qualquer processo de comunicação, o outro entende aquilo que ele quer. E aí, eu não, a partir do momento que eu comunico, eu não tenho mais muito controle sobre isso, né? Eu posso ter as minhas intenções, mas o outro entende aquilo que ele quer. E a rede social gerou essa autoridade da gente falar de coisa que a gente nem sabe o que é, com todas as pedras na mão, do tipo, sabe, eu nunca vivi na tua vida. E aí eu tô lá falando, metendo o dedo lá no comentário e tal. Então, eu sou bastante cuidadosa e eu cuido muito da comunidade Mulher que Dança para essa comunidade não ser um lugar de ódio e ser um lugar de construção de amor e conhecimento. Assim, cuido mesmo, cuido com todas as minhas armas. E a dependência, chega a ser uma dependência, por exemplo, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é olhar se alguém falou alguma coisa, o que comentaram, o que não sei o que tem, o que curtiram, ou talvez olhar algo que eu nem sei que eu procuro. Eu tenho cuidado, assim, porque eu já entrei nos momentos de dependência. Até por conta da coisa de ser empreendedora digital, né? Porque tem uma cobrança de você não estar nunca offline, né? Então, não pode, porque se você estiver offline, você sai do jogo em um dia. E aí você levou 30 dias para entrar no jogo, e aí, de repente, em um dia você sai do jogo. Então, essa cobrança é bem pesada, é bem pesada. Produzir conteúdo não é fácil, né? Produzir conteúdo, estar online não é fácil. Ainda mais do jeito que você faz, né? Que tu grava, tu Sim, edita, tudo é contigo. exatamente. Mas aí eu percebi em alguns momentos quando eu dei uma pirada, assim. Eu tive alguns momentos, nada grave, mas que eu ficava ansiosa, e aí virava um troço corporal, sabe? Um negócio aqui assim, no peito, uma respiração, Acabou a bateria do celular, eu tô sem sinal e tem eu preciso Wi-Fi. fazer, eu preciso postar agora, tipo, precisa postar agora? Vai morrer se não postar agora? Tá louca? Entendeu? Aí que a terapia salva as almas das pessoas. Então, assim, eu comecei a me ligar que eu estava e comecei a criar sistemas que, por exemplo, a novela é um sistema do tipo, não, ó, tá aqui, filho, eu vou agora assistir minha novela da Griselda, eu não posso perder a Griselda, entendeu? E o pior é que eu já assisti aquela novela e não lembro o final. Eu também não, menino. A Griselda fica com o moço lá, com o René ou não? Eu preciso Eu saber. não lembro o final. Ai, droga! E aí, nisso que eu acho que você tem que ficar se policiando, assim, você tem que ter um cuidado para você não dar uma pirada, porque tudo em excesso vira droga, né? Tudo. Sim, O sim. açúcar, o amor em excesso, a vaidade em excesso, a internet em excesso, né? Sim. Tudo que é em excesso vira droga. Momento mãe de Ná. Tá? Como é que você vê o cenário da dança no pós-pandemia? Você já parou para pensar sobre isso? O famoso novo normal para a dança. Tá super desafiador ter uma resposta para essa pergunta, né? Bem, assim, eu tenho algumas imagens que vêm na minha cabeça. Eu acho que o online nunca mais vai desaparecer, verdadeiramente. Ele Tu está veio no para online ficar, desde ele não. quando? Estou no online há 3 anos já. Ó, Estou no online há 3 anos. Quase, assim, o Mulher que Dança está no online há 3 anos. Como projeto, ele existe há 10.
Mas antes desses 3 anos, eu acho que eu tô há quase 5 no online por causa do Cardas, do Marcelo e tal. Então eu entrei no online por conta do Marcelo e aí depois eu enfiei o pé no meu projeto, né? E aí eu acho que não é mais não é, é uma verdade. É algo que a gente vai viver e acabou e pronto. Eu acho que as pessoas aprenderam na pandemia que o online não é um monstro, que ele pode te dar coisas que o presencial não te dá. E isso é muito legal. E que uma coisa não invalida a outra, e elas se complementam, né? Então, eu acho que a gente vai aprender a lidar com o online de uma forma mais saudável cada vez mais. Mas eu acho que a gente não tem como ser humano como ficar sozinho. Entendeu? Eu acho que a gente precisa estar em sociedade, precisa viver junto, precisa se abraçar. E não poder se abraçar agora foi um alerta também, foi um aviso do tipo, se ligue que você está fazendo de qualquer jeito, né? Você está se relacionando de qualquer jeito, você está dando mais importância para o dinheiro e para a ganância do que para o ser humano. Então, foi um aviso legal. A natureza está avisando a gente horrores, né? A natureza está falando, ó, como a gente está legal sem vocês, olha como a gente está ótimo. Melhorou, né? Porra, né? Os Tem animais águas estão felizes, assim, águas felizes. limpas. Água limpa, bicho andando na rua falando, beleza, tiraram a galera que enche o saco, entendeu? Então, Verdade. sinto que a gente não vai poder não ter isso, mas eu acho que a gente vai acabar. Acho que vai ter uma limpa na dança de salão também, no sentido de pessoas que usavam a dança de salão como uma ferramenta ruim, tiravam proveito da dança, sabe? Estavam na dança só pelo dinheiro. Eu não acho que é errado estar pelo dinheiro, ok? Porque é profissão, mas existe uma leva de pessoas que estavam ali só para usar, ou para abusar, ou para se exceder, né? A coisa toda do assédio que estourou agora também. Acho que a gente vai conseguir dar uma limpada e ficar uma galera que realmente usa a dança como uma ferramenta honesta, de amor, de construção, sabe? De relacionamento justo e Transformar igualitário. vidas, né? É. Eu acho que vai dar uma boa limpada. Um conselho para quem não dança. Teria um conselho para quem não dança? São 3 conselhos. Um Tá, conselho para quem não dança, um conselho para quem já dança e um conselho para quem trabalha com dança. vamos lá. Para quem não dança, eu gosto muito desse conceito que tá aparecendo um pouco mais agora, de você lembrar que você dança, porque de verdade quem convive com criança sabe que a gente sempre dançou e o movimento sempre foi algo muito legal para a gente. E a música, o cantar, o dançar, a arte, né, em si, faz parte do ser humano desde sempre. Então, assim, lembra que você dança e vai fazer uma aula, vai tirar esse tempo para você, vai cuidar da sua alma, né, através da dança. Para quem já dança, eu tenho falado muito durante todo esse período difícil que a gente está passando, não deixa a dança sair da sua vida. Você pode fazer menos, você pode fazer, não pode não fazer aula todo dia, mas não deixa a dança sair. Assiste um vídeo, dança sozinho, chama alguém, conversa sobre dança, assiste uma live, mas assim, não deixa a dança sair porque é ela que está te salvando. Então, se liga nesse processo, né? E para o pro profissional de dança, se responsabiliza mais pelo que você resolveu fazer, né? Eu acho que todos os problemas que a gente está tendo com a dança não é problema da dança, é problema de quem faz a dança. A dança é tipo uma entidade, entendeu? Acima do bem e do mal, assim, a dança não causa nenhum tipo de problema. São as pessoas que constroem os problemas na dança. Então, não seja mais uma dessas pessoas que está na dança para ferrar com o negócio, entendeu? Se não ajuda, não atrapalha. Arruma outra coisa para você fazer. Mas se você resolver viver de dança, leve isso com o máximo da seriedade,
que você puder e o respeito que você puder, para ajudar a dança a ser reconhecida como ela merece. Então, esse é o meu recado para os profissionais. Boa. A dança pode... Me veio na mente o que tu falou lá no início. O que é uma mulher que dança, né, que é um estilo de vida, poderia ser isso para todo mundo que dança, né? Para todo Ser um mundo. estilo de vida, sei lá. Assim como tem o vegano, tem o dançarino, tem o que dança. É isso. É isso. Falando É em mulher isso. que dança, fala um pouco sobre mulher que dança. Né? Que eu pergunto, é só para mulheres? Tem homens que podem também participar do Mulher que Dança? Eu digo homens alunos também ou homens professores para entender um pouco sobre o universo feminino, que de repente eu acho que está faltando isso para os homens respeitarem mais as mulheres, saca? Sim. Então, o Mulher que Dança ele é um projeto que é de todo mundo. Ele é da mulher porque, essencialmente, a gente precisava de um espaço como mulher na dança de salão em especial, mas também porque a gente vive um reflexo da sociedade, né? A gente estava precisando ocupar os nossos espaços como mulher no mundo. E a gente tem muitas competências como mulher que vocês homens não têm, infelizmente, né? E talvez se vocês tivessem mais essas competências, a gente teria bem menos problemas. Por exemplo, quem faz guerra é homem, né? Não é mulher que faz guerra. Não é mulher que fala assim, vamos explodir a bomba em algum lugar. Não é. Vamos falar bem a verdade, né? São pouquíssimas as mulheres que matam, assediam e fazem coisas nesse nível, mas são muitos os homens, né? Então, acho que a energia feminina, e aí vamos falar dessa energia, se ela tivesse mais em alta, na maioria das pessoas, a gente teria mais compreensão, mais cuidado, mais respeito e tudo mais. E aí, em especial nas danças de salão, a gente tinha um posicionamento da mulher que era sempre secundário, junto com o papel de conduzida, né, de dama e tal. Então, o Mulher que Dança veio primeiro das minhas inquietudes como mulher na dança, mas também porque eu ouvia e porque eu via coisas que eu achava que eu podia colaborar de alguma forma junto com as meninas. E aí a gente hoje tem 4 cursos nesse caminho inicial do Mulher que Dança, que levantam algumas bandeiras como autonomia, segurança e identidade própria. Essa coisa de eu ser quem eu sou e não a mulher padrão que me mandaram ser ao longo da minha vida, né? E aí, por que o Mulher que Dança é muito vida e dança? Porque as questões que a gente passa na dança são as mesmas questões da vida, né? O medo de errar, a insegurança, o assumir quem você é, o ter um corpo que não se encaixa nos padrões estéticos que são apresentados e tal. E aí a gente usa os exercícios, as atividades de dança de salão para fazer isso sozinha primeiro. Então, para ter essa autonomia de que eu posso fazer sozinha. Eu quero fazer com você, tá, Rodrigo? Eu quero dançar com você. Mas eu também posso fazer sozinho. Não é uma obrigação fazer com você. E essa liberdade de escolha, eu acho que é uma coisa que a mulher está conseguindo conquistar agora. Eu posso escolher a hora que eu quero dançar sozinha, a hora que eu quero dançar como condutora, a hora que eu quero dançar como conduzida, a hora que eu não quero dançar e com quem eu quero dançar. São muitas escolhas que eu posso, né? E que parecem muito bobas, mas que juro para você, assim, juro para você, eu trabalho há 10 anos com mulheres e aí são essas dores profundas que as mulheres carregam, né? E eu sempre digo também que enquanto a gente ligar a TV e tiver uma mulher sendo agredida, morta por um marido, por um pai, por um tio, por um irmão, a gente tem muito para trabalhar ainda, né? Então, Mulher que Dança, ele é feito para as mulheres, mas nós gostamos muito dos homens, gostamos muito de dançar com os homens, então ele não é só das mulheres. Então, hoje em dia, nas lives, em quase todos os lugares, tem vários homens que já entenderam que o Mulher que Dança é um lugar seguro para os homens, no sentido de aprendizado, de empatia, de respeito, e estão todos convidados para o Mulher que Dança. E temos homens fazendo curso também. Temos homens Show, fazendo. show, show de bola. Quando você falou ali dos negócios
da dança. Eu acabei lembrando do que comentei do me divertir, que eu acabo não me soltando e dançando tudo que eu gostaria de dançar por causa da profissão. E eu acredito que, de repente, algumas mulheres também acabam fazendo isso, não dançando ou não expressando tudo que gostaria de expressar, com o receio de ser mal interpretada por quem ela estiver dançando, ou ser mal interpretada de quem ver a dança dela natural, intuitiva, sem freio, né? Exatamente. É porque encaixaram a gente, né? A mulher é encaixada em caixinhas de padrões desde muito cedo. E eu estou convivendo com as minhas sobrinhas aqui, por mais que a minha família seja uma família já mais evoluída, até pelo papel que eu represento, né? Porque, por exemplo, as minhas sobrinhas têm a mim como modelo, assim, né? De mulher, isso é muito legal. Mas fomos todos criados, né? Num sistema, então algumas coisas ainda se reproduzem. Então a gente muito cedo vê a menina mandando a menina fechar a perna, mandando a menina sentar direito, porque isso não é coisa de menina, mesmo com o menino também, porque os homens também passam pelo mesmo processo do tipo, para de chorar, que você é homem, você não tem que ficar chorando, fazendo mimizinho. Então, eu escuto algumas reproduções que eu falo, puta merda, é muito cedo que começa. É muito cedo. Tá no discurso, e aí aquilo é tão cedo, porque eles são, a gente é muito esponjinha, né, quando a gente é criança, a gente vai Sim. sugando tudo que tem. Que aí depois isso fica tão lá no fundo que você nem reconhece que aquilo não era teu, que aquilo alguém te deu. Esse pensamento nunca foi seu, né? Então é um trabalho bem constante. Você tem um menino, né? É um trabalho muito constante de educação de base. Por mais que a gente estude, enfim, tenta aplicar, tem momentos que parece que o que a gente estuda, quando aplicado, não era para ser aplicado na hora da vida real. Mas eu tenho muitas coisas que eu fiz porque eu acreditava ser correto. Por exemplo, o Rafaelo tem um carrinho de compras de supermercado, o Rafaelo tem boneca, o Rafaelo tem cozinha de brinquedo, né, que normalmente são brinquedos ditos como menina. Então, eu exploro muito essa parte, ensino muito essa parte para ele. Assim. Porque eu morei sozinho, eu precisei cozinhar, precisei coisa. Então, por que ele não pode, desde agora, brincar de cozinha? Exato. E essas a questões... vassourinha dele, com a pazinha dele, para ele varrer e limpar. Todas as coisas são ditas como para menina, né? São essas construções, né? Eu estava aqui esses dias atrás e a minha sobrinha de 9, que já tem muito mais, né, consciência do babado, assim, ela falou, ela gosta de cozinhar. E eu sou péssima cozinhando, eu não gosto de cozinhar e eu não sei cozinhar. E aí, um dia ela estava fazendo um negócio e ela olhou para mim e falou assim, Dinda, você é uma mulher que não cozinha, né? Não frita nem um ovo. Aí eu olhei e falei, que isso, né? Daí eu falei, para você ver, mas eu faço tantas outras coisas bem. Você quer saber a minha lista de coisas que eu faço bem? Né? E aí eu falei para ela, daí eu já aproveitei o gancho e falei, a gente não, cozinhar não é uma coisa só de mulher, e eu não é porque eu sou mulher que eu deveria cozinhar bem para ser uma boa mulher. E eu não cozinho bem, mas aí ela olhou para mim e falou, mas você dança bem pra caramba, né? Eu falei, tá vendo? O tempo que alguém ficou aprendendo a cozinhar, eu fiquei aprendendo a dançar. E tá tudo certo. Então, ali eu vi uma oportunidade da gente já mudar um conceito que daqui a pouco fica presa de que tem que, né? O tal do tem que. Tem que. Se é mulher, você tem que fazer tal coisa. E ali eu já vi também o quanto isso é cedo. Então, é uma bobagemzinha que a gente pode mudar toda vez que a gente tiver a oportunidade de construir isso, né? E com a galera que já tá velha, olha aí, Ontem ele me pediu que ele queria pintar unha colorida, uma unha de cada cor. Eu digo assim... Rafaelo, então, fica bonitão, viu? Olha a minha. A minha hoje está toda roxa. Ele veio pegar a gata. Mas... Você foi. Ele tá com quanto? Ele está com 5. Fez 5 em junho, mas tá gigante. Tá gigante. Sheila, para a gente se encaminhar para o final, momento filosófico. O que é dança e o que é dançar? O que é dança e o que é dançar
segundo a Sheila Santos, no dia de hoje, no dia 31 de agosto de 2020. Porque talvez amanhã já seja outra coisa. Opa, já né? sabe Deus, né? Porque a gente está sempre evoluído. Sim. A pandemia me fez perceber a dança de outra forma do que eu acreditava do que eu via. Como? Então, Me fala um pouquinho. Então, por isso que eu falei o que é a dança hoje. Hoje, né? Assim, eu acho que a dança, eu vejo a dança um pouco como aquela entidade que eu te falei ali, sabe? Eu vejo ela meio como uma coisa, eu vejo a dança como um estado, um ser, alguma coisa que tem um poder de transformação muito grande, assim. Acho que a dança, ela é essa entidade. Então, a gente fala com essa entidade, a gente vai atrás dessa entidade para a gente ter na vida momentos de transformação e de autoconhecimento, principalmente, assim, de você usar a dança como esse lugar de você descobrir coisas de você que você não conseguiria descobrir em outras situações, das muitas que a gente passa. E o dançar, para mim, ele é energia, sabe? Ele é mudança de energia. Então, assim, eu entro para dançar de um jeito e saio dessa dança com outra energia. Eu deposito ali uma energia, eu dou energia, eu recebo energia. Então, o dançar é tem como um pouco antes do banho e depois do banho. É, isso mesmo. Isso mesmo. Então, ele tem... E eu não vejo, assim, eu sou muito realista com a dança, eu sempre fui muito realista, eu nunca achei que a dança era um negócio mágico, que não tem problema, no sentido de, né, principalmente de carreira, assim, eu nunca tive uma ilusão de ser famosa e de, sabe, essas piras de coisa de artista e tal. Eu sempre vi a dança como uma ferramenta mesmo de poder mudar coisas, mudar corpos, mudar mentes, e a partir do momento que eu fui me estudando, fui entendendo o que a dança fez comigo na minha vida, eu comecei a ver que ela podia fazer isso com as outras pessoas ao meu redor, se a pessoa permitir, porque é sempre uma questão de autorresponsabilidade, né? Como eu falei, a dança tá ali, ela existe para você. É você que escolhe o quanto você vai botar dela na tua vida e o quanto você vai deixar que ela te transforme. Porque ela tem esse poder, mas é você que vai decidir se você quer ou não. E aí é por isso que eu falo muito das pessoas não botarem a culpa na dança, porque não é a culpa dela, né? É nossa, de querer. Então, se eu dou mais para ela, eu acho que ela me dá mais. Se eu deixo ela entrar mais na minha vida, tipo, todo dia, eu tenho mais coisas dela na minha vida todo dia. Se eu boto ela só de vez em quando, ela vai me dar só um pouquinho, né? Não tem como Então, cobrar dos benefícios da dança sem se eu não deixar que ela me dê, entendeu? É isso Exato. que eu penso. Assim. Então, o quanto a dança te transforma é tua responsabilidade, não é dela. Ela está sempre disponível para você, mas é você que permite ela entrar na sua vida mais ou menos. Assim, a dança me deu tudo, Rodrigo, tudo que eu conheci, tudo que eu tenho, tudo, assim, grande parte do que eu sou, porque como eu comecei muito cedo, os valores de vida vieram muito pela dança, de responsabilidade, de cuidado, de respeito pelo seu superior, né, pelo seu professor, respeito com os colegas, respeito com o palco, que é um ambiente sagrado para o artista. São muitas questões que a dança me ensinou cedíssimo e que a minha família talvez tenha reforçado alguns deles, mas eu acho que algumas coisas eu só aprendi na dança e nem foi em casa. Eu tenho comigo que talvez por isso que a gente queira tanto incentivar outras pessoas a dançarem Sim, ou a trabalharem com dança em alta performance, pelo quanto a gente sabe que a dança pode devolver, né? E eu falo muito isso para os mentorandos, né, para os profissionais que chegam em mim assim, mas eu estou em dúvida se eu vendo uma bicicleta ou se eu vivo de dança. Quer atender ele? Só um minutinho que o papai já está terminando. Então, pergunte.
É assim, ó. Agora é meia hora para fazer a pergunta. A mamãe já está voltando, ela me avisou que já está chegando. Fica com muita saudade também. Porque a minha esposa está trabalhando normalmente ou até mais, né? E aí eu que cancelei todas as minhas coisas para ficar só com ele. E tentando organizar os horários para fazer os trabalhos faz parte online. do nosso novo normal. Faz Exatamente. parte do novo normal. E que, se a gente, voltando no nosso papel mulher e homem do passado, Sim. Aqui em casa é o contrário. Aqui em casa, a Cris é o papel do homem que dizia que no passado, né? E eu sou o dono de casa. Eu que fico em casa com o filho e lavo louça, lavo roupa e etc. e tal. Aqui a gente já inverteu o papel. Aqui a gente já está na família moderna. Exatamente. Então, e só para finalizar ali o que eu estava falando, né, só para não perder, que eu sempre falo para as pessoas, para os meus mentorandos que ficam nessa dúvida se vive de dança, se não vive de dança, se tem outro emprego e tal, eu falo assim, a dança vai te dar o que você der para ela. Adorei então, se você resolver dividir a tua atenção com outras coisas, né, trabalhar com outras coisas, não vai ter problema, mas você vai ter menos da dança. Simples assim. Enquanto você duvidar dela, você vai ter menos dela. Sensacional. Já está salvo aqui para mim usar essa frase. Pode usar. Para eu usar. Pode usar. Lembra que eu falei que eu ia repetir a primeira pergunta no final, né? Tá. Então, tem 3 perguntas. Eu acho que são as 3 mais difíceis, talvez. A primeira é repetir a primeira. O quem é Sheila Santos, só que tentar falar quem é Sheila Santos sem a parte profissional. Para ti, talvez seja mais difícil, porque tu disse que ela está muito unida à parte profissional. Mas tentar trazer a pessoa física. Entende o que eu quero perguntar? Sim, sim. Eu acho que a Sheila Santos é uma mulher super corajosa, que fez escolhas complexas na vida, mas que peitou e foi atrás e tinha um objetivo muito claro, então acabou sendo honesta com ela mesma no sentido de vou dar conta desse negócio. Então, por isso eu acho que corajosa é uma boa palavra para mim. E eu também sou bastante amiga, eu gosto muito de ter amigos e gosto muito de ajudar as pessoas, me preocupo muito com as pessoas, me cobro um pouco de estar mais presente com algumas pessoas, mas ok, faz parte da tal das cobranças lá que eu falei. E para terminar, eu sinto que eu sou uma mulher que veio nessa vida aqui com uma missão de ajudar mulheres, assim, e eu acho essa missão muito legal. Eu demorei para reconhecê-la, assim, para me empoderar desta missão, mas hoje eu tenho orgulho dessa missão. Top. Quem é o Rodrigo Scherer, na sua percepção? Que legal! O Rodrigo é um cara muito que trabalha com uma energia muito alta, no sentido de trabalhar com energias como a alegria, a potência, né, essa coisa mais frenética, a diversão, que são energias elevadas, né? Porque o contrário disso seria a depressão, o medo, a angústia, que são as energias baixas, né? Então, eu sinto que você é uma pessoa que decidiu e escolheu, como eu escolhi cuidar das mulheres, você escolheu usar a alegria para transformar as pessoas, né? Então, acho isso admirável, porque manter isso não é fácil, né? Justamente porque a gente também tem os dias e dias, então eu imagino que o seu desafio um deles deve ser isso, né? Conseguir levar essa energia alta o tempo todo para as pessoas, mas a gente tem a missão que a gente veio para ter, né? Então, os desafios vêm junto com a missão, né? E eu sinto que você também é um cara inquieto no sentido de sempre fazer algo, sempre estar fazendo algo novo,
ou algo inovador, ou algo diferente, nem que seja diferente, não precisa ser novo, mas pode ser diferente, assim. Então, vejo uma inquietude no sentido de se mover, de fazer algo para frente. Gratidão pela sua percepção. Porque é uma coisa que eu tenho uma autopercepção do Rodrigo do início, que talvez por insegurança, era um Rodrigo mais expansivo. E talvez em alguns lugares eu pudesse até, não sei se incomodava, mas em alguns lugares eu pudesse até incomodar pela forma que eu era demais, era over. Uhum. Então eu acabei conseguindo, com a experiência e com a idade, modulando isso, né? E deixar o Rodrigo pessoa jurídica só para a hora do jurídico e não o tempo inteiro. Não o tempo inteiro. Mas eu acho que a gente sai, né, de um extremo, vai no outro, depois a gente dá uma voltadinha, né? É por aí. A última pergunta, para a gente encerrar esse bate-papo nosso. O que é a vida? Acho que é uma oportunidade, porque eu sou espírita e acredito que a gente não tem só essa aqui. Então, a gente tem algumas vidas para viver. Então, sinto que cada uma que a gente vem, a gente tem uma oportunidade de se relacionar, de fazer diferente daquilo que a gente tinha feito na outra, de principalmente fazer o bem, né? Que seria a função principal das vidas que a gente recebe aí de presente. Então, que a gente acaba falhando em várias vezes, porque a gente dá umas perdidas na situação por conta, né, dos nossos egos e vaidades, e a gente acaba, nosso individualismo pesa mais do que né, o coletivo, mas eu sinto a vida como uma oportunidade. Então, todo dia que a gente acorda nessa vida aqui, eu vejo que a gente tem uma nova oportunidade de fazer alguma coisa além daquilo que a gente tinha feito ontem. E aí esse além pode ser para mim, pode ser para minha família, pode ser para qualquer pessoa com quem eu me relaciono, pode ser com o meio ambiente, pode ser com o mundo em geral, mas eu tenho ali uma oportunidade valiosa de fazer o bem. Show de bola. Quero te eu quero agradecer perguntar demais. uma coisa. Posso perguntar antes de encerrar? Pode. Eu quero saber como é que você vê a Sheila Santos agora, Wes. Eu falei do Rodrigo. Eu vejo a Sheila Santos como um exemplo a ser seguido por outras mulheres. De verdade. De verdade. Que legal. Porque eu acredito que a gente precisa de ter mais mulheres corajosas que se exponham, falem realmente o que sentem, o que pensam. E uma coisa que eu aprendi depois dos 40, e foda-se. Sabe? A gente realmente entrar na idade do foda-se. Porque o Rodrigo também demorou a ter esse foda-se. E eu sei que não é fácil. Não a gente se importa muito com a opinião dos outros. E eu me senti muito morno e muitas vezes nas redes sociais. E ultimamente eu me decidi ser gelado ou ser quente. Sabe? Eu percebi que sabe quando eu percebi que eu era morno? Porque eu não tinha nenhum hater. É verdade, diz que a gente tem que. Eu tenho uns. Porque se não tiver hater, tu tá sendo morno. Tu tem que incomodar alguém. Tu tem que incomodar alguém. Então, eu enxergo realmente como um exemplo a ser seguido, uma mulher que está conquistando e já conquistou seu espaço, e um espaço necessário de ser conquistado por muitas mulheres. Sabe o que eu quero dizer? Sim. Muito obrigada. Assim que eu vejo, achei. Muito obrigada. E que eu aprendo assistindo as lives também. Que me ensina. Adorei, Rô, adorei. Foi muito legal, foi muito leve, gostoso, bate-papo mesmo. Eu quero agradecer, aproveitar para agradecer que você topou participar. E, além dos objetivos que eu falei no início, eu senti que, no passado, eu que veio de uma cidade pequena, pelo que você falou da sua cidade, ela também tinha esse espírito de cidade pequena, que onde todo mundo era mais
próximo, a gente podia brincar mais, ia sem medo. Tinha menos conhecidos, ou talvez menos amigos, mas eram amizades mais profundas. E uma das formas desse bate-papo também é para a gente conhecer mais as pessoas. Mas, sabe, porque a gente tem vários amigos na dança, e muitos a gente não sabe a história de vida, os seus medos, as suas frustrações, o que pensa, o que não pensa. A gente acaba se relacionando muito com a pessoa jurídica. E eu sinto falta dessa coisa de a gente ser mais íntimo, que a gente acaba também não permitindo isso devido a algumas decepções que a gente tem com algumas pessoas. A gente acaba se fechando e tendo um círculo de amizade mais profundo, menor. Então, eu acredito que esse bate-papo a gente pode, talvez, aproveitar para tentar mudar isso, sei lá, para as pessoas se exporem mais, perderem o medo de serem imperfeitos. Uma coisa que teve várias coisas que você falou ali que são verdades que me incomodam. Uma delas é a cobrança pela barriga sarada. Saca? Por que tem... Cara, se nem quem tem a barriga tanquinho, se aquela pessoa que tem a barriga tanquinho, na noite comer diferente, no outro dia não é mais tanquinho. Aquela barriga tanquinho não é sempre. É só em algum momento do dia que ela consegue não ser tanquinho, que ela consegue ser tanquinho. Eu não sei se é responsabilidade do professor de educação física, que tem muitos postando só sobre emagrecimento, e não a real função do profissional de educação física, que é a mudança de hábitos. Mas, enfim. Só um pouquinho, Rodrigo. Sim. Não, pronto. Então, eu me identifiquei muito. Eu adorei escutar a sua história, tudo que você falou, porque a gente acaba vendo que tem muita coisa em comum em quem acaba trabalhando com dança, né? Sim, muito obrigada, eu fico feliz. Eu fico feliz de estar aqui com as pessoas que acompanham o seu trabalho, e vou postar lá no meu Facebook para a galera acompanhar, e te agradeço essa oportunidade, como você falou, da gente estar, falei, né, que vida é oportunidade, essa oportunidade da gente estar junto de uma maneira muito mais calma do que a gente sempre se encontra em evento e correndo, e, né? Então, da gente estar aqui e trocar uma energia legal e compartilhar. Muito obrigada. No passado era Se Liga no Plá, que eu estava gravando e botando somente para dentro da plataforma da Mixturado, para os professores assistir histórias de vida dos outros professores. E agora você foi a estreia, eu tenho certeza que todas as professoras da Mixturado, que eu vou mandar o link para elas agora, vão curtir muito escutar Todas convidadíssimas ao Mulher que Dança. Muito obrigada. Falando nisso, já deixa aí onde é que a pessoa te encontra. Fala o seu Instagram. @ Sheila Santos Dance. Se digitar Sheila Santos e se digitar Mulher que Dança, vai aparecer lá também. No Facebook, Sheila Santos, que é a página, e Mulher que Dança. Tudo que você colocar Sheila Santos e Mulher que Dança, vai aparecer euzinha. E as minhas alunas todas, queridas, amadas. Então, todas convidadas para esse projeto. Tem coisa muito legal para a gente conversar. Então, certo. Obrigado, minha amiga. Um beijo, obrigada. Até mais. Depois eu te mando o link aqui do YouTube. Tá, me manda assim que eu vou compartilhar. Um beijo, obrigada. Valeu, tchau, tchau.